Olá, boa tarde! Finalmente ela chegou de novo, a sexta-feira, hoje é dia 5 de outubro de 2018, uma data extremamente importante para nós, porque daqui 2 dias, depois de amanhã, né, chegou aí mais uma vez o nosso direito de votar, o nosso direito de escolher os nossos representantes na política. E eu, como eu disse no meu artigo que sai agora domingo no jornal O Estado, essa data vai ser, essas eleições serão um divisor de águas para o nosso país, porque nós vamos, independentemente do candidato que assumir a partir de janeiro de 2019, nós demonstramos durante toda essa campanha política, né, o que realmente nós queremos para o país, que é ordem, tranquilidade, as pessoas um pouco mais unidas, enfim, e vamos torcer para que isso realmente aconteça. Então, se você não definiu seus candidatos, pense nisso, né? Agora, escolha bem, aproveite o sábado para pesquisar pelas redes sociais, pela internet, né? Nomes de boas pessoas, novos nomes que possam fazer aí da nossa política uma política realmente verdadeira, voltada para a população do país, voltada para o brasileiro. E nós vamos começando a nossa edição do Jornal da Tarde de hoje, que você já sabe e nos acompanha pelo nosso portal estadoonline.com.br e também pela nossa página no Facebook, o @Jornal Estado MS. E vamos conferir a edição desta sexta-feira. A Polícia Rodoviária Federal realiza a partir de hoje, dia 5 de outubro, a Operação Eleições 2018 para assegurar o direito ao voto e a fluidez no trânsito das rodovias federais do Estado. Plano para evitar enchentes não sai do papel há 10 anos. E sem recursos para implementar esse plano diretor de drenagem urbana, as soluções devem demorar. E aí acontece o que nós temos visto aí na capital nesses últimos 2 dias. A poupança tem a melhor captação da história em setembro e alcança mais de 8 bilhões de reais investidos, segundo informações do Banco Central. Motorista de aplicativo tem o carro roubado e em uma ação rápida, a polícia prende a quadrilha de roubo de carros nessa modalidade. Mais detalhes dessas e outras notícias você confere agora ao vivo, aqui no Jornal da Tarde, direto do jornal O Estado MS. E olha aí uma má notícia para o setor da construção civil e também para o mercado de materiais de construção. O varejo desse setor retraiu 5% no mês de setembro na comparação com o mês de agosto. Com relação ao mesmo mês do ano passado, o setor se manteve estável. Já no acumulado deste ano, o segmento apresenta uma alta de mais de 4%, né, sobre o mesmo período de 2017. Nos últimos 12 meses, há um crescimento maior que 6%, mais ou menos. Os dados são da pesquisa Tracking mensal da Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção, que entrevistou 530 lojas entre os dias 24 a 27 de setembro pelo país. Segundo o levantamento, a retração foi sentida em todas as regiões do Brasil, principalmente no centro-oeste, aqui onde nós estamos, onde houve uma queda de 12% nas vendas do mês. No norte do país, o desempenho foi de 7% menor que o registrado em agosto e no sul e sudeste, 5% inferior. Segundo o presidente da Anamaco, que é a Associação, né, dos Comerciantes de Materiais de Construção, o Cláudio Cons, os números refletem o momento de decisão, né, do cenário político, na verdade, de indefinição do cenário político brasileiro. Ele diz que com as eleições e com os altos índices de desemprego e o crescimento mais lento da economia, as pessoas, né, acabam passando a programar os gastos aí com mais cautela até que os rumos da economia estejam mais definidos. Fora isso, ainda estamos sofrendo reflexos por conta do aumento do frete e da alta do dólar, que impactaram aí diretamente o setor de materiais de construção. A Polícia Rodoviária Federal realiza a partir de hoje até o dia 7 a Operação Eleições 2018. Neste próximo final de semana, né, será o primeiro turno das eleições, como todo mundo sabe, e a expectativa é de um aumento no fluxo de veículos nas rodovias de todo o país. Para assegurar o direito ao voto e a fluidez no trânsito das rodovias federais do Estado,
A Polícia Rodoviária Federal vai realizar ações conjuntas com outros órgãos de segurança pública para garantir esse direito constitucional e vai atuar também no combate aos crimes eleitorais, como, por exemplo, transportar eleitores, que nós já sabemos que não pode, é proibido, é crime. Outras ações da Polícia Rodoviária Federal atendem ao exercício da democracia por meio de escoltas, transporte de urnas eletrônicas ou outras solicitações que venham a ser feitas aí pela Justiça Eleitoral. O Tribunal Regional Eleitoral vai ter todo o apoio da Polícia Rodoviária Federal na fiscalização de crimes eleitorais durante as eleições, como em qualquer situação, para garantir a democracia no país. Motorista de aplicativo tem o carro roubado em Campo Grande e em ação rápida a polícia acabou prendendo a quadrilha que realizava roubos desse tipo aqui na capital. Mais detalhes com o repórter Marcos Tenório. Na noite de ontem, por volta das 23 horas, um motorista de aplicativo de 39 anos teve o seu carro roubado por 3 pessoas. 2 adultos, um de 23 e o outro de 24 anos, e o outro envolvido era um adolescente de 15 anos, que foi apreendido pela polícia. Mais um motorista de aplicativo tem seu veículo roubado por criminosos aqui na capital. Só que desta vez, a ação da polícia foi tão rápida que 3 integrantes da quadrilha especializada foram presos horas depois. A vítima relatou que foi fazer uma corrida próxima ao Lago do Amor com destino à Vila Jaci. Foi quando um dos passageiros pediu para ele passar no bairro Aerorancho antes. Levei eles lá no Aerorancho, onde eles queriam, lá no fundo do Aerorancho. E o rapaz, um deles desceu do carro. Pelo que eu descobri, ele foi pegar a arma e voltou para dentro do carro. Aí, vamos lá para o Jaci, descemos onde ele queria, lá perto da feira. Aí ele apontou, vai descendo, eu fui descendo, quando chegou no lugar escuro, ele puxou a arma e falou, é um assalto, desce do carro. A vítima, que começou a trabalhar há cerca de 3 meses como motorista de aplicativo, ainda relatou que os criminosos o ameaçaram de morte. Quando ele falou que era um assalto, ele mostrou a arma para mim. E eu peguei o meu aplicativo, o meu celular, e peguei minha carteira para descer. Quando eu peguei, ele falou, solta, você vai levar um tiro. O veículo foi recuperado no bairro Taquaruçu. E o delegado José Roberto informou que depois de receber as informações do veículo, as viaturas foram acionadas e acabaram fazendo a apreensão dos bandidos e que um deles acabou sendo baleado na ação. A vítima procurou rapidamente a delegacia, informou sobre as características do veículo, placa e coisa e tal, foi lançado no sistema, foi passado para todas as guarnições da Polícia Militar. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário da Vila Piratininga, mas será investigado pela DEFURV, Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos. Boletim epidemiológico semanal da Secretaria Estadual de Saúde, divulgado nesta semana, aponta que os casos de dengue em Mato Grosso do Sul acumulam queda em 2018. No entanto, os de zika e chikungunya não param de crescer. O documento aponta mais de 4.000 casos suspeitos de dengue de janeiro até agora. O número é 11% menor que o mesmo período em 2017. Já de acordo com o boletim epidemiológico, de janeiro ao início de outubro, Mato Grosso do Sul notificou 556 casos de chikungunya e confirmou 184. O número de resultados positivos é 283% maior que o mesmo período de 2017, quando 308 casos haviam sido comunicados e 48 confirmados. O último boletim do Zika vírus divulgado apontou que de janeiro até o início de outubro, Mato Grosso do Sul notificou 202 casos da doença e confirmou 53. O número de resultados positivos é 253% maior que o mesmo período de 2017, quando eram 413 casos. Em períodos de chuva é importante, né, ter o cuidado com a limpeza do quintal, da sua casa. Se você tiver plantas, é preciso colocar areia no vasilhame, aquele pratinho embaixo dos vasos, né, aquele que normalmente segura a água,
né, para virar a garrafa de cabeça para baixo, cobrir pneus e outros objetos que possam acumular água parada. Nós temos que ter cuidado, né, gente? E o cuidado tem que ser redobrado para combater a proliferação do mosquito, porque senão quem vai sofrer com a doença somos nós mesmos, né? Todo mundo tem visto que tem chovido demais aqui na capital. Ontem caiu mais um pé d'água na parte da tarde, né, depois de uma quarta-feira em que tivemos vários estragos, e soluções para as enchentes aí ainda devem demorar para ocorrer aqui em Campo Grande. Sem dinheiro, sem recursos para implementar o plano diretor de drenagem urbana, elaborado em 2008 e aprovado em 2015, a Prefeitura só deve realizar a atualização do documento agora em 2023. E isso caso o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental, que tramita há 11 meses na Câmara de Vereadores, seja aprovado ainda este ano. O que eu acho muito difícil. Diante da falta de dinheiro e de planejamento recente, a capital amargou estragos com o primeiro temporal da primavera, registrado na tarde da última quarta-feira. Conforme o secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, o Rudi Fiorese, são necessários 120 milhões para colocar o atual plano diretor de drenagem da capital em prática. Ele diz que são necessários estudos para avaliar a necessidade de execução de obras de bacias de retenção. No entanto, esse valor aí parece estar superestimado, né, já que o próprio plano prevê gastos entre 42 e 53 milhões de reais só para intervenções na bacia do Córrego Prosa. E entre as obras previstas, tanto no plano quanto as citadas por Fiorese, estão duas novas barragens do córrego Soter e a ampliação das existentes, além de outras dos córregos Imbiruçu e Segredo. E ainda bacias de contenção e ampliação da vazão de pontes em córregos. E, aliás, esse é um grande problema das grandes cidades, né? A capital ainda, nossa, não é considerada uma grande capital ainda, mas é a falta de planejamento para se prever esse tipo de coisa, né? Algumas cidades na Europa, Estados Unidos, elas planejam esse tipo de problema, como inundações, enchentes, com 10, 15, 20 anos de antecedência. Então, quando as chuvas ocorrem, está tudo, de uma certa forma, pronto para receber essa quantidade de chuvas. Aqui não, aqui no Brasil a gente tem o costume, né, de só resolver o problema quando ele ocorre. E agora que vai se correr atrás, né, para poder resolver esses problemas de inundações que a capital vem sofrendo, e não é de hoje que vem sofrendo, hein? As eleições ocorrem neste domingo, todo mundo sabe, os votos brancos, nulos e indecisos ainda representam a escolha de quase a metade dos eleitores no país, né? Nunca se houve tanta indecisão, tanta indefinição como nestas eleições. Mas aqui em Mato Grosso do Sul esse índice não é tão expressivo assim não. Vamos entender por quê na reportagem de Igor Avance. Segundo a última pesquisa divulgada pelo Ranking Comunicação, que investigou a intenção de votos para governador aqui no estado, os votos brancos, nulos e os indecisos contabilizam 7,61% das intenções. Mesmo com a queda desse número, o fim da corrida política para o primeiro turno está próximo. Por isso, nós da TV O Estado viemos até aqui às ruas para tentar entender o porquê eles escolhem por essa modalidade de voto, que é o branco ou nulo, ou ainda estarem indecisos. Diolar César Carvalho de Oliveira reclama da qualidade dos políticos. Para ele, é complexo nos dias de hoje dizer que é brasileiro. Rapaz, porque a pouca vergonha tomou conta do país que não vê, sabe, hoje é uma coisa, lá dentro é outra coisa. Depois que bate lá dentro, aqui fora, tudo é bonzinho. Dá com a mão, depois que bate lá dentro, puxa com as duas. Entendeu? Então todo mundo é santo quando está aqui fora. Então não dá para confiar nem na roupa que eu visto. Eu estou de um jeito nesse país, antigamente eu dizia assim, olha, tenho orgulho de ser brasileiro. Hoje eu digo assim, eu tenho vergonha de ser brasileiro. Porque a pouca vergonha tomou conta desse país. O aposentado Luiz Carlos Garcia justifica o motivo de votar em branco. É porque no país onde você elege um candidato e esse candidato que vem com a ideologia política te prometendo aqui, quando chega lá em cima, ele é obrigado a seguir o que o chefe do partido manda. Então, se o chefe do partido mandar ferrar os brasileiros, ele vai ferrar todo brasileiro. Ele ainda diz qual seria a proposta que o levaria a votar em um governador. A proposta mais importante para votar nele seria que se ele prometesse para nós que ele entraria na fila do SUS e usasse o mesmo médico que qualquer cidadão usaria hoje em dia e cumprisse o artigo 5 da Constituição, que todos somos iguais diante da lei. Já que ele foi eleito pela sociedade, ele teria que usar o serviço público que ele criou para a sociedade e não o serviço particular dele.
A atendente Beatriz Galeano Ortiz está indecisa e afirma que o estudo e emprego são as propostas que mais interessam para escolher um candidato ao governo. Os estudos, primeiramente, né, os alunos e o serviço que no momento estão precisando muito. A estudante Bárbara Alves também está indecisa pela pluralidade de partidos e a corrupção que eles carregam. É que são muitas, é uma pluralidade de partidos, então é muito difícil escolher um que não tenha corrupção atrás. O professor de Ciências Políticas da UFMS, Daniel Estevão Ramos de Miranda, explica o motivo da queda dos votos brancos e nulos e os eleitores que ainda estão indecisos. São vários fatores. O primeiro é a proximidade da eleição, né? Nós estamos há menos de 2 semanas e apesar de já estarmos em campanha eleitoral já há algum tempo, as pessoas acabam prestando mais atenção e vendo que, não, vou ter que escolher alguém conforme vai se aproximando a data da eleição, né? Então, acho que as pessoas, elas sempre deixam para decidir o candidato ou os candidatos em que elas vão votar conforme vai chegando mais próximo das eleições. Então, é normal ir caindo conforme a gente vai chegando, vai se aproximando da data da eleição, porque as pessoas passam a prestar mais atenção ainda e sem ter necessidade de ter que pensar seriamente. Porque quando começa a campanha, vou votar em qualquer um, não sei ainda, mas conforme vai chegando o dia, não, vou ter que escolher alguém, né? E, além disso, conforme vai chegando também o dia da eleição, geralmente se intensifica a exposição dos candidatos, né? Geralmente esse período final que os candidatos intensificam passeatas, aquelas bandeiras, geralmente as televisões fazem mais debates, televisões, rádios, etc. Então, os candidatos acabam circulando mais essas mídias de massa também, né? Seja porque essas próprias emissoras aproveitam, né, justamente essa reta final e aproveitam a atenção do eleitor para conseguir uma atenção maior do eleitorado. Então, seja a proximidade da data, seja essa maior exposição dos candidatos, faz com que as duas pontas se unam, né? O eleitor aqui de um lado, que está buscando alguém em quem votar, e do outro lado os candidatos que estão intensificando suas reuniões de bairro, seus pequenos comícios, a exposição na televisão e assim por diante. Daí, junto as duas pontas, a tendência realmente é haver essa queda no número de pessoas indecisas, ou pessoas que dizem que vão votar branco e nulo, porque elas já estão encontrando mais ou menos o seu candidato, né? O professor afirma que o número de brancos, nulos e indecisos é baixo se comparado com as eleições passadas. O problema é que nas últimas eleições a gente está tendo um número relativamente alto de brancos, nulos e abstenção, pessoal que não vai votar, né? Eu não vou me lembrar agora de cabeça, mas com certeza é bem acima de 10%. Então é provável que uma parte desses indecisos se converta em abstenção eleitoral, que a pessoa nem sequer vai votar. E não só porque ela não está em casa, só porque ela não está no seu domicílio eleitoral, às vezes ela está na cidade que ela vota, ela não vai porque não tem interesse ou por outros motivos, né? Então, não é tão alto assim se você comparar com o número de brancos, nulos e a abstenção eleitoral que ocorre sistematicamente no Brasil nas últimas eleições. Então, acho que 10% não é tão alto assim, não, né? Se a gente tiver 90% de pessoas comparecendo às urnas e escolhendo alguém, é um número alto, na verdade, não baixo, né? Então, acho que um número não está tão alto assim, não. Daniel ainda afirma se votar branco, nulo ou se abster das eleições vale ou não a pena. Se abster, eu digo que não, porque, na verdade, assim, eu acho sempre importante as pessoas exercerem, porque às vezes as pessoas ficam desiludidas com a política, revoltadas, com razão, né? Mas geralmente assim, se abster e não fazer nada é a pior de todas as formas de fazer política, né? Porque você vai deixar que alguém faça. Se a pessoa se abstém e faz uma militância sob outras formas que não partidárias, que não eleitorais, ok. Mas geralmente quem se abstém quase sempre são pessoas que também não desenvolvem qualquer outro tipo de atividade política, o que é ruim para a democracia, cuja vitalidade reside justamente numa cidadania ativa, nas pessoas, né, se preocupando e prestando atenção na política. Agora, o branco e o nulo é uma escolha. A pessoa entende que nenhum dos candidatos atende ao seu critério, à sua avaliação. Eu acho que é extremamente legítimo, sem dúvida nenhuma, é extremamente legítimo, né? A abstenção que eu acho que não é necessariamente tão boa assim, porque ela geralmente não é um voto de protesto, geralmente não é uma modalidade alternativa de política que está sendo colocada, é simplesmente a não política, né? Eu acho que é ruim a negação da política. Agora, a pessoa ir lá e não escolher ninguém é o direito dela, né? Tem essa possibilidade, vota nulo, vota branco, não tem problema, né? Acho que é o direito dela e até, na verdade, uma forma das pessoas protestarem também, olha, nenhum desses candidatos aí é bom para mim, né? Então, se um número relativamente grande de pessoas se coloca dessa forma, isso dá uma chacoalhada, ou pode dar uma chacoalhada no mundo eleitoral, né? Pois é, só que esse negócio de votar branco ou nulo, você, eleitor, que fizer isso, está dando a oportunidade para que outro eleitor escolha por você. E aí as consequências depois, né? Quem vai pagar pelos próximos 4 anos de erro é você. Então vamos pensar nisso, né?
Pelo 7º mês seguido, a caderneta de poupança continuou a atrair o interesse dos brasileiros. Em setembro, a captação líquida, que são os depósitos menos as retiradas, somou mais de 8 bilhões de reais, segundo informações do Banco Central. O resultado é o melhor para meses de setembro desde o início da série histórica, lá em 1995, ou seja, 23 anos, né? No acumulado do ano, a poupança continua registrando desempenho positivo. De janeiro a setembro, a caderneta teve captação líquida de 25,5 bilhões de reais. Esse foi o melhor resultado para o período desde 2013, quando a aplicação tinha registrado captações líquidas de 48, quase 49 bilhões de reais. Nos 9 primeiros meses do ano. Até 2014, os brasileiros depositavam mais do que retiravam da caderneta de poupança. Naquele ano, as captações líquidas chegaram a 24 bilhões. Mas com o início da recessão econômica em 2015, Operação Lava Jato, política se mostrando as caras, na verdade, os investidores passaram a retirar o dinheiro da caderneta de poupança para cobrir aí os rombos pessoais, as dívidas, num cenário de queda da renda, de aumento do desemprego e desaceleração da economia. Em 2015, mais de 53 bilhões de reais foram sacados da poupança, é a maior retirada líquida da história. Já em 2016, os saques superaram os depósitos em 40 bilhões, quase 41 bilhões. A tendência mudou no ano passado, quando as captações excederam as retiradas em 17 bilhões. A poupança voltou a atrair os recursos dos poupadores, aí mesmo que os juros ainda não sejam tão atrativos assim, falando em termos de investimentos, A decisão do governo federal de adiar o início do horário de verão por 2 semanas afetará pelo menos 3 milhões de pessoas que vão viajar de avião. Olha só, isso aí segundo a Associação Brasileira das Empresas Aéreas, a ABAR, que afirma que a mudança na data vai acarretar sérias consequências ao planejamento das operações e, consequentemente, para quem adquiriu passagens antecipadamente. Em nota, a ABAR manifestou-se contrária ao adiamento da entrada do horário de verão, alegando que um grande número de usuários corre o risco de perder os seus voos. A associação também já pediu à Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, a Secretaria de Aviação Civil, a SAC, a Casa Civil e ao Ministério dos Transportes e de Minas e Energia que mantenham o cronograma inicial com o início do horário de verão no dia 4 de novembro, como sempre foi. A entidade afirma que a antecedência na definição do período do horário de verão é fundamental para garantir o pleno funcionamento do setor aéreo, seja em voos domésticos, onde há diferentes fusos horários, seja em voos internacionais, e ainda destaca que 42 mil voos de empresas associadas à ABAR estão programados para o período. A ANAC informou à Agência Brasil que o assunto está sendo discutido em âmbito ministerial e que as orientações aos passageiros serão divulgadas em momento oportuno. A Secretaria de Aviação Civil, ligada ao Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, ainda não se manifestou sobre o assunto. E essa decisão de adiar a entrada em funcionamento aí do horário de verão se deve exatamente por causa das provas do Enem que aconteceriam justamente no final de semana, do dia 4 e depois no dia 11, quando haveria a mudança aí. Por isso jogaram agora para o dia 17. Bom, gente, eu vou agora chamar o nosso repórter Richard Lima, que vai trazer informações importantes. O Jornal da Tarde, a TV O Estado aqui, vai acompanhar a apuração dos votos ao vivo no domingo, com transmissão direta pelo nosso Facebook, pelo nosso portal. E o Richard Lima já está por aí em algum lugar. O Richard já está no ar para a gente, para poder explicar para a gente como é que vai ser a transmissão ao vivo aí dos votos. Vamos lá, Richard, é com você então. Olá, Og, nós falamos ao vivo aqui da redação do Jornal Estado. Do editor-chefe, Jonas Alex, em Campo Grande, em todo o Mato Grosso do Sul. Bom, senhor Alex, o que o senhor pode falar para a gente a respeito aí dessa acompanhamento das eleições, desse trâmite de eleições, processo eleitoral de 2018,
como que o jornal vai participar desse processo eleitoral de 18? Bom, Richard, como é todo trabalho profissional que a gente faz, todas as editorias vão trabalhar, desde a editoria de cidades, desde a política principalmente, todos os profissionais vão estar aqui a partir das 7 horas da manhã até o final do pleito, né? Nós vamos trabalhar com a TV, com o site e principalmente também com toda a cobertura do impresso. Pois é, obrigado, senhor Alex. Então, para você que acompanha aí a TV O Estado, o Jornal Estado, fique ligado, nós estaremos aí no domingo a partir das 7 horas da manhã até o fim das apurações das eleições 2018 aqui na TV O Estado. É com você, Og. Você está vendo, né? É a inovação de sempre com muito mais qualidade para você aqui no Jornal Estado. O Jornal Estado sempre inovando nessa questão de levar ao vivo para você, online, onde você estiver. Por isso aqui, ó, pelo nosso celular, que você tem a melhor informação, a melhor notícia, melhor entretenimento para você poder acompanhar tudo direitinho pelo seu celular. Então não se esqueça, domingo você pode acompanhar a partir das 17 horas os resultados da apuração aqui em Mato Grosso do Sul pelo seu celular, pelo nosso portal ou pelo nosso Facebook, direto aí com a cobertura que o jornal, o Estado MS, sempre faz assim de maneira exemplar. A Polícia Federal, em conjunto com a Secretaria Nacional Antidrogas e o Senad do Paraguai, prendeu em Assunção 5 traficantes brasileiros que planejavam resgatar Marcelo Fernando Pinheiro Veiga. O Marcelo Piloto, líder do Comando Vermelho, ele é apontado como um dos principais fornecedores de armas e drogas no país. Marcelo Piloto era um dos homens mais procurados no Brasil. Em dezembro do ano passado, ele foi preso em Encarnación, no Paraguai, e a operação que deteve a quadrilha brasileira, formada por 4 homens e uma mulher, ocorreu ontem em 3 casas na capital paraguaia. De acordo com a Polícia Federal, a operação foi bem sucedida porque houve cooperação na troca de informações entre os 2 países. Nos imóveis alugados pela quadrilha foram encontradas muita arma mesmo e munição. A Polícia Federal reforçou a importância da atuação integrada das polícias da América do Sul no combate à criminalidade transnacional, a partir do Centro de Cooperação Policial Internacional instalado na Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Esse centro conta com a participação das polícias da Colômbia, do Peru, Bolívia, Paraguai e também da Argentina. Olha aí, gente, se você ainda não tem planos para o final de semana, que tal dar uma conferida aí na nossa agenda cultural para saber o que está rolando na cidade, hein? Participação especial dos nossos repórteres Richard Lima, Igor Avanci e Johanna de la Costa. Assim como o Manuel de Barros está sorridente, você também vai ficar, porque começou a Agenda Cultural. Pois é, você ligado aí no Jornal da Tarde, a Agenda Cultural está começando. E dessa vez diferente, que eu tô com o Igor e com a Johanna. Então fique ligado e confira aí agora as nossas dicas. Olha só essa dica especial que eu tenho pra você. Na sexta-feira, a partir das 21 horas, tem o Bra Vibes, que fica lá na Brava com Patrick Sandin. A entrada é gratuita. Richard, o que é que você tem aí pra gente? Igor, na sexta-feira também tem show do Santo Chico, lá no 21 Music Bar. É a partir das 9 horas da noite e os ingressos podem ser adquiridos no site www.simpla.com.br. E você, Johanna, qual é a sua dica? E no sábado, aqui no Sesc Cultura, vai acontecer a exposição de Priscila Pessoa. Começa às 7h30 da noite e vai até às 10h30. A entrada é gratuita, venha conferir. E ainda neste sábado tem a banda On The Road aqui no Sesc Morada dos Baís a partir das 8 horas da noite. Venha conferir, a entrada é gratuita. Olha só, Johanna, no domingo tem eleição, mas também tem rolê. O Fábio Rabin chega aqui em Campo Grande, lá no Teatro Glauci Rocha, com o stand-up comedy Tô Viajando. As entradas 60, 70 e 80 reais, que vão contar, além das meia entradas tradicionais, vão ter a meia entrada solidária, que vai funcionar assim: você compra a meia entrada com mais 1 quilo de alimento não perecível, você entra no show. E aí, Richard, qual é a novidade que você tem pra gente? Domingo também tem batalha de rap lá na Zona Oeste, tá? É a partir das 6 horas da tarde, a entrada é gratuita e fica lá no bairro Jardim Panamá.
E essas foram as dicas de agenda cultural. Fique ligado porque na semana que vem tem mais opções para você aproveitar e se divertir no fim de semana. Muito legal a agenda cultural, reunindo esses nossos 3 repórteres jovens, cheios de ideia e de inovações. Você viu que legal o lancezinho de usar o celular aqui para gravar o áudio? Essa é a modernidade, está tudo na palma da nossa mão aqui, no mesmo instrumento e ferramenta que você tem para ver aí, fazer ligações, conversar no WhatsApp, você também pode acompanhar a gente aqui, isso é muito bacana. E chegou a hora do nosso quadro Tá na Web, você vai conhecer o palhaço Mimo Carocha. Já viu ele? Não. Ele é espanhol, faz o maior sucesso nas redes sociais com as suas performances que reúnem multidões, né, nas ruas de Barcelona ou de alguns países, né, pelos quais ele passa. E no vídeo de hoje ele participa do Festival de Miraglia, na Itália. Dá só uma olhada, que fantástico o trabalho desse palhaço. Fantástico o trabalho do Mimo Carocha, que faz um sucesso danado. Entra no YouTube e procura lá, Mimo Carocha. Você vai ver as performances dele, sempre reunindo essa multidão que a gente viu aí. Bom, o Jornal da Tarde termina aqui, desejando a todos um bom final de semana e boas eleições. E eu volto a repetir, não anula o seu voto, né? Ou muito menos vote em branco, porque assim você vai estar permitindo que outros eleitores escolham por você. E se essa escolha for errada, realmente, é você quem vai pagar as consequências por 4 anos de uma escolha mal feita. Então, vote consciente, escolha o seu candidato de maneira correta, pesquise na internet, nas redes sociais, porque tem muita gente do bem ainda, muita gente bem intencionada por aí. Faça valer esse direito que a gente tem de escolha e o nosso dever de cidadania. Bom final de semana a todos, até segunda com uma nova esperança para o Brasil, se Deus quiser. Um abraço.